Bom dia, boa tarde, boa noite a todos que nos acompanham de qualquer canto desse planeta. Hoje é dia 23 de maio de 2023, são 13 horas e 43 minutos no horário de Brasília. Nós estamos começando mais uma edição do ICB em Pauta, um programa jornalístico do Instituto de Ciências Biomédicas da USP, o ICB-USP. O ICB em Pauta é uma produção do Núcleo de Comunicação do ICB, que tem os trabalhos técnicos do Márcio Vilar, a produção do Gabriel Martino, a organização do Altamir Souza e a direção do professor Carlos Taborda, que é também vice-diretor do ICB. Eu sou José Roberto Ferreira, jornalista da Acadêmica, agência de comunicação parceira do ICB, na sua divulgação científica e também institucional. O tema do ICB em pauta de hoje são os autoanticorpos. Para falar sobre esse assunto com a gente, nós temos a presença do professor Otávio Marques, que ele é professor da Faculdade de Medicina da USP e pesquisador, colaborador do Departamento de Imunologia do ICB. Os autoanticorpos estão absolutamente, diretamente relacionados com as doenças autoimunes, que cada vez se identificam mais delas, né? Então, professor, muitíssimo obrigado por estar aqui conosco. Certamente nós vamos aprender muito sobre esses autoanticorpos que tanta dor de cabeça, né, trazem para as pessoas normais e acho que tanto instiga cientistas como você, não é? Muito obrigado por estar aqui conosco. Ô, José Roberto, muito obrigado. Eu que agradeço, né, poder estar aqui com vocês, bater esse papo, né, e aprender também com a nossa discussão. Estou muito feliz de estar aqui. Obrigado, viu? Beleza. Professor, vamos começar então com a pergunta básica. O que são autoanticorpos? Excelente para a gente começar. Autoanticorpos, José, são moléculas que reconhecem, são autoanticorpos especificamente, que reconhecem moléculas próprias, né? A gente diferencia os anticorpos em anticorpos que conhecem moléculas exógenas, que a gente chama só de anticorpos, e aqueles anticorpos que reconhecem moléculas endógenas, moléculas do nosso próprio organismo. Consequentemente, eles são chamados de autoanticorpos, né? Então, essa é a definição básica de autoanticorpos. O professor... O professor... Opa, pode falar, José. Não, você estava falando, você estava começando a explicar os autoanticorpos. Ah, sim, cortou, foi? Cortou. Pronto, joia. Então é o seguinte, Paulo, José, os autoanticorpos são moléculas são anticorpos que reconhecem moléculas do nosso próprio organismo. Então eles se diferenciam dos anticorpos propriamente ditos, que são aqueles tidos por reconhecerem moléculas exógenas, né, de agentes invasores, bactérias, vírus. Então, quando eles reconhecem só esses antígenos exógenos, né, não próprios, que a gente chama em imunologia, eles são chamados de anticorpos. Já quando eles reconhecem os antígenos do nosso próprio corpo, eles são chamados de autoanticorpos. Agora, um ponto importante, José, que historicamente, desde quando Paul Ehrlich, um alemão, lançou uma teoria de horror autotóxico que mostrou que os organismos saudáveis eram incapazes de produzir anticorpos contra suas próprias moléculas, num experimento delineado naquele período. Então, ficou uma ideia que a presença de autoanticorpos significava algo tóxico, né? Algo atrelado a uma doença, né? Isso foi reforçado posteriormente por uma outra teoria que surgiu, importante, por Frank McFarlane, que em 1959, 59 anos depois, reforçando a ideia que a gente o nosso organismo faz uma seleção das células, dos linfócitos B, capazes de produzir autoanticorpos. Só que esse conceito, o que são autoanticorpos, tem evoluído muito, porque depois desses achados, né, eles de Paul e de Frank, né, hoje em dia a gente sabe que autoanticorpos são produzidos também em indivíduos saudáveis. A gente tem praticamente autoanticorpos contra
todas as moléculas do nosso corpo. Estudos recentes, na última década, por exemplo, mostraram que, inclusive, são moléculas conservadas evolutivamente. A gente tem autoanticorpos não só em humano, em ratos, em camundongos, em porcos, e eles têm funções mantenedoras da nossa fisiologia importantes, né, que vão desde da regulação dos níveis de glicose no nosso corpo, a também regulação da migração celular. O sistema imune não só combate antígenos não próprios, né? Não só combate os patógenos, mas a função primordial do sistema imune é justamente conseguir manter o equilíbrio, a homeostase do nosso organismo. Refazer um tecido quando a gente é picado por um animal, ou um espinho entra no nosso corpo. Então, o sistema imune produz uma série de moléculas que ficam fazendo como sentinelas, vigias, e os autoanticorpos estão nesse contexto complexo aí, biológico, interessante. Uhum. Os autoanticorpos, eles foram inicialmente identificados no século XVIII, é isso? Foi em meados do século XIX, XX, perdão, meados do século XX, precisamente 1946, por Bornemann, que ela descobriu que os autoanticorpos associados à anemia hemolítica adquirida, né? Então foram os primeiros assim, autoanticorpos a serem descritos, né? Classicamente descritos, e depois, hoje, assim, a gente praticamente tem autoanticorpos descobertos contra todas as moléculas do nosso corpo. Existe uma técnica, José, interessante chamada análise do autoantibodioma, que é o soma de corpo e de todos os autoanticorpos que a gente tem no nosso organismo. Antigamente era muito mais complexo analisar todo esse conjunto de autoanticorpos, porque precisava fazer um a um, por uma técnica de ELISA, né, uma das mais conhecidas para dosagem de autoanticorpos. Mas hoje, com o avanço das técnicas de sequenciamento de nova geração, que a gente chama High Throughput Sequencing, que você consegue, numa pancada só, sequenciar e ver a presença, assim, dosar a presença de autoanticorpos contra praticamente todos os antígenos do nosso corpo, José. Se eu entendi, então, todos nós temos uma determinada quantidade de autoanticorpos, né? O que acontece para que uma doença autoimune se manifeste? A hora que se desequilibra essa harmonia da presença de anticorpos no nosso corpo, é isso? Exatamente, José, exatamente isso, né? Em alguns contextos particulares, né? Por exemplo, quando a gente tem uma infecção, né? Algumas infecções, elas disparam a presença de autoanticorpos por N fatores. Elas permitem expor certos autoantígenos que a gente não tinha, algumas delas desregulam os produtores, né, as células produtoras de autoanticorpos, que são os linfócitos B. Então, a gente precisa ter um desbalanço, não só nos níveis de autoanticorpos, mas também em quais partes de uma célula ou de um receptor esse autoanticorpo vai estar se ligando. Por exemplo, imaginemos que tenhamos aqui uma molécula X que vai de A a Z. Se ela se liga na porção A dessa molécula, ela não vai disparar, em alguns casos, um fenômeno autoimune. Mas, dependendo da região ativadora daquele receptor, ela vai desencadear uma resposta autoimune importante, né? Então, são diferentes fatores, dentre eles, para a gente sumarizar, os níveis desses autoanticorpos e também as regiões que esses autoanticorpos vão estar reconhecendo no nosso corpo, tá? Então, porque tem um receptor que, dependendo do que você liga, você ativa a resposta. É como se fosse você freia um carro, mas se você uma outra parte dessa molécula que você se liga, você tem uma resposta diferente. Então, varia, né, em alguns aspectos. Existem vários fatores, né, que fazem com que o anticorpo se associe com uma doença autoimune, viu, José?
Agora, por que que os autoanticorpos elegem, escolhem uma doença A, B, C ou D? Ou não nenhuma A, B, C e D, mas sim a F. Como é Sim. que funciona isso? Que medida o anticorpo define, ou se não define, né? Porque existem perto de uma centena, né, de doenças autoimunes hoje, né? Então, o que associa o desequilíbrio a uma determinada doença? Excelente pergunta, José, porque isso permite a gente esclarecer para quem estiver nos ouvindo aí que as doenças autoimunes elas não são com nem sempre são muito claras ou muito claros, perdão, o diagnóstico específico de uma doença autoimune. A gente tem um paciente que pode ter um lúpus, mas ele pode ter um lúpus associado com algumas características de esclerose sistêmica ou de artrite reumatoide. Então, com a tendência, desde o paradigma do surgimento do paradigma científico newtoniano cartesiano, a gente tende a separar as coisas em caixas e tentar classificá-las e dissecar no pensamento anatômico para entender que a B e C separado, mas as doenças autoimunes elas têm muitas sobreposições e elas têm também nem sempre, devido a isso, elas acabam tendo uma definição nem sempre muito precisa. Então, os autoanticorpos, nesse contexto, dependendo dos disparos, né? Se eu tenho uma infecção A, uma infecção B, uma infecção C, se essa infecção atingir o sistema nervoso, se essa infecção atingir a região pulmonar, né? Eu vou ter ou se ela se espalhar por diversas partes do nosso corpo, a gente vai ter manifestações as mais variadas. Se ela se concentrar, por exemplo, na região endotelial, dependendo dela atinge, ela vai se manifestar mais em um tecido ou outro. E como não é só o autoanticorpo por si que causa doença, mas todo esse contexto, toda a desregulação inflamatória, citocinas, quimiocinas, como que os linfócitos da gente, que são os glóbulos brancos centrais da resposta imunológica, como é que está o perfil de ativação desses linfócitos. Então, esse conjunto todo, essa multifatoriedade, esses vários fatores presentes, a gente vai ter um autoanticorpo contribuindo, seja sinergisticamente para favorecer o desenvolvimento da doença, ou autoanticorpos que nos protegem, né, que são protetores, né, que fazem com que a gente evite uma manifestação autoimune também, por mais contraditório que pareça, mas é exatamente o que novos resultados recentes têm trazido aí tem trazido para a gente entender melhor como que os autoanticorpos desencadeiam, né? São agentes etiopatogênicos aí das doenças autoimunes, tá? Quer dizer, eles podem desencadear, mas eles não são a causa. Exatamente, não necessariamente eles são a causa, porque as doenças autoimunes elas têm vários fatores, né? Desde fatores psíquicos, né? Fatores de estresses ambientais, poluição, hábito alimentar, né? Os indivíduos que têm uma alimentação mais regrada, mais à base de produtos naturais, obviamente vão ter uma tendência a ter uma vida muito mais saudável. Já aqueles que, assim, afeitos ao sedentarismo, ao tabagismo, ao alcoolismo, têm uma tendência maior a desencadear não só as doenças autoimunes, mas também outras doenças, as mais variadas que existem. A presença de autoanticorpos no corpo da gente é medida pelo sangue, por um determinado tipo de exame? Como que funciona? Essa identificação é a quantificação, professor? Legal, José. É uma fração do sangue, a gente obtém o sangue, pode obter o sangue de um determinado indivíduo, você leva para o laboratório, existem diferentes técnicas que você pode fazer, seja desde imunofluorescência, mas uma técnica básica usada, comumente usada e mais difundidamente usada, que é através do ELISA, que é uma técnica através do qual você pega uma fração do sangue, que é o soro,
do indivíduo que vai, por exemplo, ele está apresentando um quadro clínico de doença autoimune, então, ou seja, uma manifestação particular que ele está manifestando. Então, você soma vários fatores, seja o quadro clínico, alguns outros parâmetros laboratoriais, você pega esse soro, leva e dosa, quantifica, né? Você consegue medir por unidades, quantas unidades por ml ou concentração por ml do anticorpo particular, né? Tem anticorpos que são usados para diferenciar lúpus, de esclerose sistêmica, de artrite reumatoide, que vão desde antígenos do DNA do nosso organismo, que codifica, né, as nossas moléculas, até anticorpos contra antígenos que estão no cérebro, antígenos receptores neuronais, receptores vasculares. Então, hoje tem uma gama de autoanticorpos, milhares de anticorpos já bem reconhecidos e caracterizados por essas técnicas, José. Uhum. Tem uma faixa assim de aceitável, razoável, desejável de quantidade de autoanticorpos no corpo da gente, e a partir dessa faixa tem que acender um sinal de alerta, alguma coisa assim, ou não? Existe, mas não é tão categoricamente como muitas vezes erroneamente difundidos, porque não necessariamente a presença daquele autoanticorpo é o causador. A gente pode ter pacientes quando é uma doença autoimune X com um grupo de autoanticorpos, mas também, às vezes, pode estar ausente um determinado autoanticorpo, que é um importante biomarcador daquela doença. Mas, em sua generalidade, né, tirando essas exceções, a gente chama experimentalmente no laboratório dos outliers, né, aqueles que fogem à regra, à curva de normalidade em estatística, mas, obviamente, existem alguns níveis aí, alguns já são bem caracterizados, né? Muitos laboratórios acabam determinando suas concentrações a partir do nível daquela população, na população X. A gente pode ter anticorpos que na Europa, pacientes europeus, pacientes brasileiros, africanos, assim, o nível do autoanticorpo varia um pouco, mas cada laboratório, esses laboratórios bem estabelecidos, desde o Fleury, muitos outros aí no Brasil e no mundo, eles já têm mais ou menos definido os parâmetros para dizer, ó, tá aqui esse anticorpo também pode estar participando, mas não são determinantes. Isso aí é importante a gente ter em mente, né? É só mais dentro desse universo de fatores que podem causar as doenças autoimunes, os autoanticorpos são mais players, né? Um jogador presente ali que pode estar assim contribuindo com a doença autoimune se ele estiver desregulado significativamente. Uhum. Faixas etárias diferentes, crianças, adolescentes, adultos, idosos, tem variação na presença de autoanticorpos, professor? Tem, José. Excelente, muito boa pergunta. Existe um fenômeno chamado imunossenescência, né? Que muitas vezes está atrelado com uma subcaracterística desse fenômeno chamado imunoaging, que a gente normalmente, quando criança, os níveis de autoanticorpos não são tão altos, eles começam a aumentar com a idade, né? Uhum. Normalmente. Agora, aí tem uma implicação muito interessante, José. Porque o paradigma atual, a gente diz assim, está aumentando o nível de autoanticorpos e o indivíduo pode ter uma tendência maior a ter doenças autoimunes. Mas aí fica uma pergunta para a gente, para os cientistas, né? Que é o seguinte, para nós cientistas. Eles estão aumentando porque geram mais doenças autoimunes ou as doenças autoimunes geram mais autoanticorpos, porque muitos deles são importantes para regular a fisiologia do nosso corpo, sabe? Então, como parafraseando ali Shakespeare, né? Existem muito mais coisas a serem descobertas sobre os autoanticorpos entre a Terra e o céu do que diz a nossa imunologia. Uhum. Então, não é tão simples assim, mas existe sim uma variação com a idade, uma tendência a aumentar os níveis de autoanticorpos.
A causa e efeito dentro desse contexto é que, assim, ainda demanda muito debate para a gente poder entender bem essa imunopatologia das doenças autoimunes, sabe, José? Ou seja, a gente sempre vai estar sujeito a adquirir uma doença, a desenvolver uma doença autoimune. Sempre, sempre. E daí cabe o que é bem sabido por todos nós, que são os cuidados com alimentação, com sedentarismo, com esporte, né? Com, etc., com dormir bem, né? Nem de mais, nem de menos, tudo na vida, mas mantendo os cuidados necessários, nutricionais, esportivos, etc., para a gente evitar essas doenças autoimunes, né? Professor, onde os autoanticorpos se localizam, residem dentro do corpo da gente? Joia, José, é o seguinte, como eles estão presentes no sangue, no nosso soro, eles são moléculas muito sistêmicas, né? E é por isso que eu gosto tanto delas. Aliás, a maioria das nossas moléculas, elas têm aspectos sistêmicos, né? Só que o autoanticorpo, particularmente, eles circulam pelo nosso corpo. Eles podem estar presentes desde o cérebro aos ossos, ao dedão do pé, né, ao joelho. Como eles estão presentes no soro, então eles são encontrados nos mais diversos tecidos no nosso corpo, exercendo suas funções fisiopatológicas, mas não tem um lugar assim privilegiado que a gente diga eles estão aqui ou acolá, mas eles estão sistemicamente. E é muito bonito a gente pensar nisso, porque a gente debate em imunologia, existe uma rede, uma miríade de autoanticorpos circulando, interagindo com diversas camadas do nosso corpo e fazendo essas funções tão bonitas, né, que compõem aí a nossa fisiologia humana, viu? Mas se você tem uma doença autoimune, que ela se localiza, se manifesta mais nos tecidos do fígado, por exemplo. Sim. Aí então você vai ter ali uma concentração maior de autoanticorpos. Vai ter um autoanticorpo circulante, aumentado no nosso no soro, né, no sangue da gente também, mas como, por exemplo, se eu tive uma infecção hepática, né, uma hepatite, que também são associadas com um aumento no nível de autoanticorpos, ou se eu tenho um vírus com atração particular por um determinado tecido, então aquele tecido ele vai ficar mais inflamado, ele vai passar a expor antígenos que, a partir da morte das células que foram infectadas, ela vai ter uma condição local propícia para que os anticorpos circulantes se associem àquele contexto inflamatório e participe do desenvolvimento da doença autoimune. Então, nesse caso que o senhor deu um exemplo muito bom para a gente aí, José, então, de fato, a gente pode ter naquele tecido particular autoanticorpos que se ligaram ali mais, porque a gente aumentou a expressão de certos receptores que outrora não estavam expressos tão significativamente quanto quando disparados por determinadas doenças específicas. Então, hoje, a gente, para entender, estudar, a gente separa alguns fenômenos que são fenômenos autoimunes, infecciosos, câncer, e tenta estudá-los de forma separada. Mas eles estão muito atrelados. Às vezes a gente tem coincidente simultaneamente um fenômeno infeccioso, um processo autoimune e um processo de desenvolvimento de câncer, porque a gente classifica aquilo que a gente conversou no começo aqui do nosso bate-papo, que a gente termina fazendo essa separação desses fenômenos, né? Mas de uma forma geral, eles são muito integrativos, sistêmicos, né? A ciência tem avançado muito para a gente entender a vida, né? Não só essa natureza humana, esse nosso universo humano, mas o mundo como um todo de uma forma mais integrada. Eu costumo dizer que a gente vive crises, nós temos crises epistemológicas de separações, né?
Então, por entender a vida de forma muito separada, né, cartesiana, que é importante para compreendê-la, mas no final da história, no final do dia, a gente precisa juntar essas peças todas do quebra-cabeça e ver que elas são pedaços que precisam ser compreendidos de uma forma integrada. E os autoanticorpos entram nesse contexto. Até lá, enquanto a gente só olhar partes e tentar entender o todo, né, sem olhar para esse todo e suas partes de forma integrada, a gente vai ter certas dificuldades e vai encontrar certas contradições, né? Tem até parábolas de espelhos quebrados que muitas vezes o indivíduo pensa que pegou um pedacinho e acha que está com a verdade toda porque está só com aquele pedaço do espelho. Mas a vida, a fisiologia, ela muito mais do que a gente imagina quando olha para um determinado fenômeno particular, sabe? Certo. Professor, com os assim, uma das grandes, não sei se é mitos, mas enfim, das preocupações com as doenças autoimunes é que elas não têm cura, né? Esse avanço que está havendo, e você participa desse avanço, no conhecimento dos autoanticorpos, isso está fazendo com que se melhore, se criem novas terapias para o combate ou para amenizar os efeitos das doenças autoimunes? Sim, José, tem melhorado muito, porque, por exemplo, né, para a gente contextualizar, num contexto de esclerose sistêmica, que acreditava, ou de lúpus, que acreditava-se que assim, pontos basilares da doença, aspectos importantes, eram apenas autoanticorpos contra marcadores nucleares, o núcleo da célula. Hoje a gente sabe que não só nesse sentido, né? A gente tem também autoanticorpos contra receptores vasculares muito importantes. E esses novos autoanticorpos que têm sido descobertos e seus papéis, né, que eles exercem no contexto de uma doença autoimune, tem trazido novos alvos para a terapia. Tem bloqueadores, por exemplo, usados na hipertensão pulmonar, que são importantes para reduzir, quando você tem um aumento de autoanticorpos contra certos receptores que atingem o pulmão, aumenta a pressão arterial. Então, você usando esses bloqueadores, desses alvos, desses novos autoanticorpos, tem, de fato, trazido uma melhora na qualidade de vida desses pacientes. Agora, é fundamental que a gente também não tenha essa visão reducionista no sentido que bloquear os anticorpos vai resolver tudo. Uma vez que a doença autoimune é um fenômeno sistêmico, multifatorial, então a gente precisa abordar essas diferentes causas, né, que alguns indivíduos vão desde uma psicoterapia a esporte, a fisioterapia e toda essa abordagem alopática que a gente precisa fazer também, tradicional. Então, é mais ou menos por aí, José, que a gente precisa caminhar, mas tem ajudado muito, sem sombra de dúvidas. Certo. Professor, para a gente concluir, Uhum. o que o indivíduo leigo, cidadão comum, precisa saber, é bom que saiba sobre autoanticorpos? Excelente, José. A mensagem que a gente diz é, olha, se dizer que você está com autoanticorpos, né, não é uma sentença de uma doença autoimune. É importante que a gente saiba que um autoanticorpo é um componente natural do nosso organismo, que em alguns casos de doenças autoimunes, né, que nas doenças autoimunes, a gente tem uma participação desses autoanticorpos, em muitos casos. Mas eles estão presentes naturalmente. Isso é importante que fique como mensagem, né? Que o que é que a gente precisa fazer é trabalhar no sentido, se cuidar, para que esses níveis possam voltar aos níveis naturais deles, né? E evitem o desencadeamento das doenças autoimunes, tá, José? Mais ou menos por aí. Então, ninguém se assuste ao falar de autoanticorpos, não é sinônimo de doença, mas é mais um componente dessas camadas de moléculas reguladoras do nosso corpo humano. Maravilha. Professor, nós encerramos aqui, então, a nossa live. Agradeço profundamente a sua participação.
E espero que, com o avanço dos seus estudos, a gente chegue a boas novidades e, portanto, tenhamos você aqui de volta com a gente. Então, Muito muito obrigado obrigado. a você, muito obrigado à nossa audiência. Muito obrigado também, viu, José, a você e a toda a equipe que participou, a audiência, e eu faço um agradecimento especial aqui aos colaboradores, porque sozinho a gente hoje em dia não consegue fazer nada, a todos os pesquisadores, que a gente tem uma rede de colaboração imensa, que vai do Brasil à Europa, aos Estados Unidos, que colaboram conosco, que trabalhamos juntos para desenvolver esses trabalhos, e aos alunos que aqui no ICB, na FMUSP, na farmácia, trabalham também intensamente para fazerem novas descobertas, e todos esses aí que têm avançado, eu deixo meu agradecimento, e a quem estiver assistindo também, obrigado aí pela participação, e é muito bom estar aqui com você, José. Obrigado. A partir de alguns segundos, a nossa live estará disponível como um vídeo no canal do ICB no YouTube e na página do ICB no Facebook. Muito obrigado a todos. Até a próxima edição do ICB em Pauta.